Irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje estou passando aqui para deixar-vos mais um sermão da montanha. Hoje eu gostaria de comentar acerca daquilo que Jesus diz no versículo 22 e 23 do livro de Mateus, capítulo 6. O Senhor Jesus diz assim: a candeia, ou seja, a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes será Deus tais trevas? Muito bem. Meu último comentário, eu falei sobre as riquezas terrenas. E, de repente, no meio deste versículo, no princípio, Jesus diz que não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas no meio da mensagem surge este versículo que diz que a lâmpada do corpo é os olhos. Jesus passa a falar sobre um tema. Ele fala sobre o tesouro e Jesus passa da comparativa, ou seja, da cerca, aquilo que é durável, dos dois tesouros para o benefício relativo das duas condições. Ou seja, a comparação agora entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão. E, consequentemente, entre as trevas e a luz, em que elas, que Jesus está mostrando àqueles que vivem. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Ele diz: se teus olhos forem bons, então todo o teu corpo será luminoso. Mas ele diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Aí ele diz: portanto, causa a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Esta passagem, ele aparece no meio da comparação em que Jesus faz acerca de ajuntarmos tesouro. E esta passagem parece estar fora do contexto. O que ela tem a ver com o assunto da riqueza? O relato evangélico, neste ponto, quer chamar a atenção para o fato de como a luz ou as trevas têm acesso à alma da pessoa. A linguagem aqui, ele é uma metáfora, ou seja, a linguagem empregada pelo Senhor Jesus, ela é puramente metafórica, ou seja, é uma metáfora. As atribuições aos olhos, como porta de entrada, é uma porta de entrada tanto para algo bom quanto para o pecado. Então, a atribuição dos olhos como porta de entrada para o pecado era algo bem conhecido pelos nossos antepassados, pelos antigos, por aqueles que
antecederam a cada um de nós. No livro de Jó, no capítulo 31, versículo de número 1, Jó fala sobre os olhos serem a porta de entrada para o pecado. Então, nós vemos isso, os antigos já traziam essa mensagem. Eu vou ler aqui, estou procurando aqui na Bíblia, onde Jó diz assim: fiz concerto com os olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ou seja, Jó, ele faz um concerto com seu olhar, para que ele não viesse fixar esse seu olhar para aquilo que sua alma viesse desejar. Então, muitas vezes, nós somos enlaçados por aquilo que nós vemos. Uma comparação. Hoje, nós somos cativados pelas ofertas que a mídia nos oferece. Você vai para o shopping, lá está exposto um último modelo do carro lançado do ano. Você fica maravilhado com aquilo. Você se aproxima do vendedor, faz as interrogações e quando você vê, você está enlaçado pelo desejo de adquirir aquele automóvel. Pois o promotor de venda, ele te cativa com suas palavras, ele mostra a você as qualidades daquele automóvel, e seu olhar fica radiante de desejo. Assim ocorre com quase todo meio de comunicação. Então, talvez aqui esteja a relação com o ponto precedente. Seria natural que o desejo pela riqueza fosse atiçada pela visão. Quem muitas vezes não quer viver uma vida cômoda, uma vida de estabilidade? Quem não almejaria ter um conforto para a sua família? Todos nós somos enlaçados, amados, por aquilo que nossa visão, aquilo que nossos olhos vê, ele lança para a nossa mente e a nossa mente lança para o nosso coração. Então, a entrada de pensamentos surge através dos nossos olhares. Então, seria natural que o desejo pelas riquezas fosse atiçada pela visão. A estrutura do pensamento, ele é apresentada pelo Senhor Jesus em condicional de, muitas vezes, de nós almejarmos aquilo que os nossos olhos vê. Da mesma forma como ele apresentou aquela ideia de aplicado ao problema de possessão, materiais, ou seja, a lição pode ser que a pessoa divida a sua atenção entre Deus e as coisas materiais. Então, talvez não esteja focalizado muitas vezes nossa mente naquilo que é bom para nós. Então, é o nosso olhar. Eu costumo dizer que no mundo em que nós vivemos, nós não estamos impedidos de contemplarmos aquilo que é pecaminoso. Todos os dias nós somos tentados pelos nossos olhares. Um exemplo, você está transitando
pelas ruas, de repente você depara com uma mulher formosa, vestida com vestes muitas vezes bem sensuais. O seu olhar vai deparar-se com aquele corpo escultural. Não há como você evitar esse olhar, porque você está transitando no mesmo sentido, muitas vezes, ou até mesmo de encontro com essa pessoa. Agora, eu costumo dizer também que ver pela primeira vez, ele é natural. Agora, você persistir, você passa por esta pessoa e você se volta para dar o seu segundo olhar, ali gera concupiscência. Então, olhar pela primeira vez é coincidência, mas persistir com este olhar, ela gera concupiscência. Então, muitas vezes, as nossas atenções nos trai o nosso olhar, a maneira como focalizamos o nosso olhar. Então, nós temos que, a Bíblia diz que se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem mal, a palavra bons tem significado singular e empregado algumas vezes em relação à generosidade. Agora, ele diz, se os nossos olhos forem mal, ela produz treva. Maus traduz palavras que algumas vezes utiliza para a disposição mesquinha, rancorosa. Assim, Jesus ensina que nós temos que corrigir muitas vezes aonde focalizamos nossos olhares. Se nossos olhares estiverem muitas vezes contemplando somente as riquezas que este mundo oferece, então nós não estaremos contemplando a grandeza de Deus. Então Jesus ensina que os nossos olhares precisam ser generosos, precisam ser bom. Andarmos na luz. Mas Jesus também ensina que se os nossos olhos forem mesquinhos, estaremos andando em trevas. Ele compara, ele faz uma comparação acerca das riquezas terrenas com aquilo que contemplamos, aquilo que nós vemos. Então, observe, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes não estamos, imune aos pecados que o mundo oferta. Olhar para aquilo que o mundo oferta, muitas vezes, pela primeira vez, é coincidência. Mas permanecer o nosso olhar fixo naquilo, ele gera a concupiscência. Muito bem, amados. Foi um prazer comentar esses dois versículos. Amanhã eu voltarei falando sobre os dois senhores. Logo, o versículo que prossegue, no versículo 24. E após concluirmos esse assunto acerca do dinheiro, das riquezas, nós estaremos começando outra etapa, no versículo 25, onde diz assim, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Jesus vai tratar sobre agora a ansiedade, sobre os sentimentos negativos, muitas vezes, que levam as pessoas a se tornarem ansioso. Ele vai tratar assunto da alma, a enfermidade da alma, que seja, muitas vezes, aquilo que ataca os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h07. Após esta mensagem, eu já estarei saindo para o ponto de ônibus para pegar o meu ônibus.
Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém?